Olá galera que tá ligada aqui em mais um Pop Top Cine. Hoje eu vou falar sobre o filme O Dono do Jogo, encabeçado aqui pelo ótimo ator Tobey Maguire. Essa história foi verídica e aconteceu na época da Guerra Fria, onde o campeão de xadrez Bob Fischer, americano e campeão mundial de xadrez, enfrentou o campeão mundial e russo Boris Spassky. Bom, na época da Guerra Fria, para quem estudou e sabe dessa história, ou viveu até mesmo nessa época, porque ocorreu entre mais ou menos 1950 e 1970, era exatamente a luta de inteligência entre as duas maiores potências, a Rússia e os Estados Unidos. E foi exatamente o xadrez que representou tudo isso. Então, se teve uma época de xadrez mania, vamos dizer assim, tanto nos Estados Unidos como na Rússia. O papel do Bob Fischer, aqui interpretado pelo Tobey Maguire, ele sofre bastante pressão nessa época, principalmente do governo, porque eles tiveram, na verdade, o apoio dos seus governos. E o Tobey Maguire ele passa bastante isso, como era difícil conviver com toda essa pressão nacionalista de cada um de seus países e representar num jogo de xadrez toda a inteligência e a supremacia que aquele país, no caso os Estados Unidos, queria aparecer para o mundo, perante o mundo. O Tobey Maguire também ganha essa história porque ele apresenta um Bob Fischer entre duas personalidades e muito bem interpretado. Ele tem aquele lado dele mais infantil e super inteligente, terno, e também o lado bon vivant, super agressivo e sem respeitar muito os limites das pessoas. Nesse filme também se destaca a direção do Edward Zwick, que é o diretor dessa história, que consegue representar bem algo que estava quase esquecido na nossa história, que foi esse momento da Guerra Fria e que é tão importante e que tem muitos reflexos na nossa sociedade atual. Bom, então não percam O Dono do Jogo, e essas e outras dicas estão no nosso site, o poptopcine.com, também, claro, na nossa fanpage, facebook.com/poptopcine, e sempre uma boa dica também aqui no canal do YouTube, o Pop Top Cine. Até mais, galera!